Ó, pelo que a galera tá falando, dá para passar no vestibular mesmo tendo uma base fraca. E a verdade é que dá, entendeu? Não fica muito mais difícil. Ah, Bruno, isso que você tá falando aí, que não é tão difícil assim mesmo tendo uma base fraca, só é verdade se todo mundo tiver mal das pernas aí no conhecimento. Essa parte aí é pesado, porque infelizmente é isso aí, entendeu? Bruno, como assim? De onde você tá tirando essa loucura? Fala pra mim, explica direito. Tem um exame que acontece, que é mundial, que chama PISA. É um programa que avalia competências de jovens ali na faixa dos 15 anos, tá? E aí o Brasil participou desse exame junto com mais 80 países. Eu sei que o Brasil participou disso aí em 2018, do PISA, e o Brasil ficou da posição 60 para lá, entendeu? Mas não vou ficar entrando muito em números assim específicos aqui não, porque a gente precisa revisar e conferir. Mas o Brasil ficou entre os últimos. Esse PISA é assim, pega um monte de aluno aleatoriamente de 15 anos e bota para fazer uma prova. O Brasil ficou lá, depois da posição 60. Significa que, na média, os alunos do Brasil estão muito defasados, entendeu? Aí tem gente que vai falar assim, ó, Bruno, mas isso aí tá assim porque pega a média, pega o bolo da galera, e aí o Brasil, assim, 85% das pessoas de 15 anos estudam na escola pública. E a escola pública no Brasil é muito ruim. E a escola pública que faz abaixar a média. Lá na minha escola particular é diferente. Se você olhar o desempenho das escolas brasileiras no Enem e fizer uma média e pegar aí o Enem de 2019, você vai ver que menos de 5% das escolas particulares brasileiras consegue média acima de 650. Uma pessoa termina o ensino médio numa escola brasileira particular e, na média, os alunos tiram menos de 650. Se a escola particular fosse tão melhor assim, na média, os alunos da escola particular tirariam uma nota maior. Na escola pública, o desempenho é pior, é tipo 2% que tiram mais de 650 no máximo. Estatisticamente, tá, gente? A maioria absoluta dos nossos estudantes, sejam eles da rede pública ou da rede particular, eles não terminam o ensino médio com um desempenho bom, com competências suficientes para tirar uma nota boa. Eles não dominam o conteúdo do ensino médio. Isso significa que, na prática, todo mundo está mais ou menos no mesmo nível. Todo mundo está mais ou menos mal nessa parada aí de conhecimento para aplicar no Enem. É como se todo mundo tivesse a base fraca. Por isso que a chance de aprovação não depende da base, porque a educação de todo mundo é ruim. E, Bruno, como que eu faço, então, para melhorar a base fraca? Se é que eu tenho uma base fraca e conseguir avançar nos estudos. Aí a primeira coisa que eu preciso te lembrar, o fato de você não dominar todo o conteúdo do ensino médio não significa que você tem uma base fraca. Então, você nem deve se preocupar com isso. É só você estudar na ordem que vai dar certo. E é estudar um pouquinho todo dia e aumentando esse pouquinho, entendeu? Você começa estudando 1 hora por dia, depois começa a estudar 2 horas por dia, 3 horas por dia. O que é importante é fazer exercícios todos os dias. Que você estudar, você tem que fazer exercícios, tá bom? É só você fazer isso que você vai conseguir. Não tem muito mistério. As coisas são simples. Não quer dizer que são fáceis. Não é fácil manter a disciplina diariamente, tá? Eu tenho consciência disso. É simples, só não é fácil. Se você tiver ajuda, tiver um grupo que vai te dar mais força, ajuda, entendeu? E se você souber o que você tem que fazer, também facilita bastante. Então, assim, Bruno, como que eu melhoro uma base fraca? Já que eu entendi que não saber toda a matéria do ensino médio não é base fraca. Base fraca é fundamental, né? Se você não está muito bem com a matéria fundamental. Não precisa sofrer por causa disso também. A maioria das pessoas também estão nessa situação. O que você tem que fazer? Vai lá e estuda a matéria do ensino fundamental. Do início. Bruno, você está falando que matemática eu tenho que pegar, pelo menos, por exemplo, uma matéria do 6º ano? Pega. Porque se você aprende essa matéria, você consegue aprender o resto, entendeu? Então não faz sentido você querer construir na sua cabeça um conteúdo lá avançado se ele ainda não está sedimentado aqui embaixo. Então você tem que começar de baixo. Só que esse processo de começar de baixo é muito mais rápido
para você evoluir do que se você deixar para começar lá de cima. É tipo assim, imagina que você quer aprender a andar de bicicleta. O melhor jeito de aprender a andar de bicicleta é começar com bicicleta de rodinha, depois você tira uma rodinha, depois você tira a outra, sempre andando no plano. Você aprende muito mais rápido do que se passar uma bicicleta correndo e você quiser pular em cima. Não tem chance, entendeu? Então, querer estudar um assunto avançado é a mesma coisa. Bruno, teria problema se eu começar antes do ponto que eu não sei, ou seja, começar com alguma coisa que eu sei? É melhor até, eu fazia assim, eu começava por um assunto que eu já dominava e ia crescendo, entendeu? Fazendo os assuntos subsequentes. Então, por exemplo, eu sabia função do primeiro grau. Aí, sabendo função do primeiro grau, eu fui estudar a função do segundo grau. Depois que eu sabia a função do segundo grau, eu fui estudar a função modular. Depois que eu estudei função modular, que eu fui estudar a função logarítmica. Mas antes eu tinha estudado exponencial. Tem uma sequência, entendeu? Eu sabia a função do primeiro grau, mas vai que tem alguma coisa ali que eu não lembro direito. Então eu começo por ali, entendeu? Não é uma questão de inteligência, que uma pessoa é mais inteligente que a outra, talento. Não é isso, entendeu? É uma questão de esforço e organização. É um esforço direcionado. É nisso que você tem que concentrar suas forças. E assim, você consegue se esforçar se você quiser, entendeu? Existe um mito na sociedade do talento, que fulano é talentoso. Não, bobagem. Todas essas pessoas que se destacam, elas são ultra mega esforçadas. Muitos são menos talentosos do que outros. Tinha um grande jogador de basquete, Michael Jordan. Michael Jordan, ele não foi selecionado o melhor da NBA. Quando ele entrou na NBA, ele era tipo a terceira ou quarta opção. A questão do esforço pode te fazer andar muito mais rápido que os outros. O esforço é muito mais importante do que o talento. E aí, o que você pode fazer? Começar estudando matemática e redação. Por quê? Porque a maioria das matérias dependem de matemática e redação. As matérias de exatas, matemática, física e química, dependem da matemática do fundamental. Tem muita coisa de biologia, tipo genética, que depende também. Geografia, história, análise de gráfico, essas coisas. Cartografia depende da matemática do ensino fundamental. Então começa pela matemática do ensino fundamental. E para você melhorar a sua capacidade de interpretação de texto, de entender o assunto que você estiver interagindo, né, seja por uma leitura, seja por uma aula, começa também fazendo uma redação por semana, tendo a sua redação corrigida, entendeu? Aprendendo a escrever redação. Por exemplo, aqui no quadro, a gente tem aulas abertas, tem muito conteúdo sobre redação aí disponível na internet todas as semanas. Tem muito conteúdo de 2011, de matéria do ensino fundamental para você aprender também. O primeiro passo, a primeira coisa que você pode fazer é entrar no YouTube do quadro e começar a estudar ali as matérias do ensino fundamental, tá? De matemática, por exemplo. Aí já vai te ajudar bastante.